Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre cada um de nós por meio do nosso Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a esta série de mensagens que, pelo Espírito Santo que há em nós temos procurado, por meio desse canal, compartilhar com as pessoas, a fim de que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, com os ensinamentos, as orientações, com os planos de salvação do Senhor Jesus, venha chegar até as pessoas de uma forma, fidedigna, de uma forma pelo qual as pessoas possam ter o entendimento do Evangelho da Graça. Porque quando eu falo isso, eu falo com tristeza no coração, meus irmãos, existem muitos pregadores, muitas placas de igreja, que eles não estão preocupados em levar o Evangelho fidedigno, o Evangelho da salvação, o Evangelho pelo qual, o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, ele veio a este mundo para deixar as orientações. Quando nós pegamos o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelhos, ali nós conseguimos ler as instruções que o Senhor Jesus nos deu. Você veja que aqui no livro de João, eu vou ler um trecho aqui do livro de João, porque eu estou fazendo um convite às pessoas para o domingo, dia 24 agora. Para o domingo, dia 24, às 20 horas, aonde eu vou procurar estar ao vivo, porque nós vamos fazer desse domingo, dia 24, o dia de Pentecostes, para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque quando Jesus ele estava para ser entregue, lá no Getsemane, quando ele estava para ser traído, ele sabendo que a sua hora já estava chegando, ele começou a dar as últimas instruções aos seus discípulos. E uma das últimas instruções foi ele falar a respeito do Consolador, do Espírito Santo, do que se encontra escrito no capítulo 14, versículo 16, e no capítulo 16. Aqui no capítulo 14, 16, diz assim: Jesus promete outro Consolador. E lá no capítulo 16 diz a missão do Consolador. Quem é o Consolador que ele está se referindo aqui? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não é verdade? Quando nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? Muitas orações nem assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e ele tem grande influência, ele é de suma importância na vida daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. E nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, mas ele diz aqui, versículo 16: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí ele diz no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, você veja que o Senhor Jesus já adiantou para eles, olha, eu vou embora, mas eu rogarei ao Pai e ele vai vos enviar
outro Consolador, o Espírito Santo. Por isso que quando o povo, né, estava lá, antes de Jesus ter a sua ascensão aos céus, ele disse: não vos ausentei de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Por isso que no dia 24, que vai ser esses 50 dias, né, vai completar os 50 dias depois da Páscoa, que aconteceu no dia 5 de abril, né, nós vamos estar orando ao Pai, 24 de maio, tá? 24 de maio. Nós vamos estar orando ao Pai para que Ele possa derramar o Espírito Santo. Né? Dia 24, né? Agora não, tá, pessoal? Dia 24 de maio. Dia 24 de maio. Nós vamos estar orando, suplicando ao Pai para que Ele possa derramar o Espírito Santo sobre todos quanto resolveram receber o Senhor Jesus. Todos que receberam o Senhor Jesus, eles devem abrir o caminho para receber o Espírito Santo. Da mesma forma que eu abri o caminho, né, reconhecendo Jesus como meu Salvador, eu me arrependi dos meus pecados, eu abandonei meus pecados, eu devo abrir o caminho para eu receber o Espírito Santo. Eu fico imaginando, pessoal, né, como é que as pessoas ficaram quando elas falaram assim: vai ser enviado um Consolador, o Espírito Santo, né, que ele vai habitar dentro de nós. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos revelar o que Deus tem para nós. Como que essas pessoas ficaram até aquele dia de Pentecostes? Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, né, a minha vontade de receber o Espírito Santo foi sedenta. Eu queria receber o Espírito Santo. Eu queria sentir, eu queria ser usado por Deus. Eu queria ter dentro de mim o Espírito de Jesus, para que Ele pudesse me usar. E eu buscava sedentamente. Eu buscava o Espírito Santo sedentamente, até que no dia do culto de busca, né, eu recebi. Claro, eu sou sincero em dizer para você, e lamento, que dificilmente existe um culto de busca do Espírito Santo hoje da forma que tinha quando eu cheguei na igreja. Infelizmente. Mas eu gostaria de, no domingo, dia 24, fazer com que você tenha essa experiência. Então se prepare. Se prepare. Tira a sua cabeça das coisas que não são de Deus. Naquela época, a gente tinha a nosso favor que não tinha esse negócio de celular, não tinha esse negócio de internet, acesso a essas coisas digitais. Então a gente tinha mais tempo da gente ler mais a Bíblia, da gente estar voltado para as coisas de Deus. Não tinha tempo de ficar na frente, não tinha esse negócio de Instagram, não tinha esse negócio de Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então o crescimento, né, espiritual das pessoas era mais possível. Não estou dizendo que com isso impeça, porque o poder está nas minhas mãos. De eu abrir esses aplicativos ou não, de eu deixar meu celular de lado ou não. São as pessoas que decidem. Então, meus irmãos, dia 24 de maio, nós vamos fazer essa live, né, esse chat, sei lá, ao vivo, e vamos rogar ao Pai para que o Espírito Santo desça sobre tantos quantos estiverem ali. Ou não estiver ninguém, não sei. Né, eu venho aqui e faço a minha parte, meus irmãos. Eu faço a minha parte. Eu não fico aqui pedindo like, pedindo que as pessoas assistam. Eu não.
Vem quem for do Espírito Santo. Então, fica aí o meu convite, porque o que eu creio? Que o arrebatamento da igreja vai acontecer e que esse mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.